Fala, visionários! Muito bom estar com vocês mais uma vez aqui para um episódio onde eu prometo trazer para vocês alguém, e ela já está aqui com certeza, para falar sobre o empreendedorismo humano, o empreendedorismo de propósito. Vou apresentar ela já já, mas antes disso, ô Robert, dá um oi aí, fala um oi. Hello. Ô Robert, se o pessoal chegou aqui até agora e ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou e não se inscreveu, o pessoal tá perdendo tempo, não tá? Tá sim, tá perdendo a oportunidade nunca de inscrever e se curtir no canal. Pois é, então já se inscreve, curte, compartilha esse vídeo porque agora vamos falar de empreendedorismo humano, mas antes disso, Lian, chama a vinheta. Estamos de volta e agora vamos falar diretamente com ela, mas eu vou perguntar inclusive para ela, quem que é você? Uau, quem sou eu? Pergunta já com profundidade, né, com toda Matheus? Certeza. Bom, eu sou Bruna Andrade, eu sou empresária e sou advogada. E há mais ou menos 10 anos eu tô no empreendedorismo. E de lá para cá já foram 2 empresas, e ambas com esse propósito de impacto social, né? Quando eu começo a trabalhar e monto as empresas, né, junto com a minha sócia, desde o começo a nossa proposta era que a gente gerasse impacto social e trouxesse transformação, deixasse legado, né? Naquela época ainda muito dentro desse universo jurídico, e que era algo extremamente tradicional, continua sendo, então era um desafio ainda maior. Fantástico. Bruna, hoje nós sabemos que o brasileiro ele empreende por uma razão, em essência. De acordo com dados do Sebrae, nós empreendemos porque nós temos necessidade. Esse é o perfil brasileiro e nós sempre fomos um país empreendedor. Desde a mãe que vendia isso, vendia aquilo, vendia o famoso Avon, um Jequiti, todos os mais, né, para fazer aquela propaganda. Sim. Vendia baú da felicidade, ou até mesmo era o pai que era pedreiro. Independentemente da situação, a gente sabe que o empreendedorismo no Brasil é por necessidade. Sim. Como nós vamos hoje mudar esse paradigma? Mas antes de eu te perguntar sobre essa mudança de paradigma, eu quero entender como que você, Bruna Andrade, hoje, inclusive, uma das CEOs mais reconhecidas, porque hoje, além de ser negócio de impacto, negócios inovadores. Sim. Né? Essa que é a grande diferença da Bruna Andrade. Como que eu, no Brasil, empreender com pessoas que têm essa visão sobre empreendedorismo por necessidade, vou transformar a minha visão para que eu me transforme em alguém que hoje empreende até por necessidade, mas também com propósito, com humanização, sim, com inovação? Bom, eu venho de um universo jurídico, né? Eu começo a minha trajetória como advogada. Não só como advogada, mas eu chego a passar por todas as esferas de poder. Então, passei pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário e pelo Ministério Público, antes de virar advogada. E eu começo a empreender numa perspectiva de um cenário que não era vislumbrado antes. Nunca fui ensinada que era possível empreender. Não fui programada para ser empresária, fui programada para ser servidora pública. Sim. Então, muda o paradigma justamente nessa perspectiva de uma necessidade, mas não numa necessidade exclusivamente financeira, de dar os pulos para poder resolver a vida, mas de uma necessidade de encontrar sentido naquilo que eu fazia. Porque enquanto advogada, eu atuava na época com uma advocacia muito empresarial e, para mim, trabalhar naquele contexto de empresas que eram muito associadas à locação de veículos não fazia sentido. Eu não encontrava sentido de defender e de ser esse representante das empresas dentro desse contexto jurídico, né? E para mim, Matheus, uma coisa que aconteceu que foi o pontapé inicial para empreender é que eu fui demitida de todos os empregos que eu passei. Isso é um dado extremamente curioso, estranho. Nem todo mundo sabe, mas por quê? Justamente porque eu tinha essa perspectiva de inovação, de pensar fora da caixa, de não conseguir
ficar ali dentro dos padrões e dos moldes pré-estabelecidos. Então, isso gerava um desconforto muito grande e eu consegui ser demitida de todos os empregos. Aí, do último emprego que eu fui demitida, eu estava casada na época e aí a minha esposa sempre foi empresária. Ela vem de um universo de empreendedores, estudou para ser empresária. E é uma grande empresária. É uma grande empresária, continua sendo minha sócia, né? E desde o começo, foi ela quem deu essa visão de que era possível empreender. Porque vinha desse universo de já ter empresários consolidados na família e tudo mais, e sempre empreender. Então eu vou para o empreendedorismo, primeiro porque eu não consigo me encaixar no sistema CLT ou sistema de concurso, e também porque eu precisava encontrar propósito, né? Então, essa é a minha trajetória. E aí, eu enxergo que é extremamente possível a gente empreender para além de pagar boletos. E o que faz com que a gente consiga isso é encontrar um propósito naquilo que você faz. Porque empreender não é fácil. Nem um pouco. Nem um pouco. A gente vive num país onde a carga tributária... Só para pagar tributos, a gente perde um trimestre trabalhando. No mínimo. No mínimo. Então, assim, para empreender, realmente precisa encontrar um caminho que faça sentido. Você acordar todos os dias e enfrentar um leão por dia, para no final do dia você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, valeu a pena. Gerei impacto hoje que justifica eu matar um leão por dia. Então, eu acredito muito que empreender no Brasil precisa ser aliado a propósito. Porque, do contrário, você desiste no meio do caminho. O cenário é muito adverso. É um caminho que a gente fala que é um caminho muito solitário, porque você acaba tomando pancadas de todos os lados, né? Você tem os colaboradores, você tem o físico, você tem os sócios, você tem o mercado te pressionando. E no meu caso, especificamente, quando a gente lança a primeira startup há 10 anos atrás, foi uma das primeiras startups jurídicas, né? Que foi o meu advogado online. E você tinha o mercado inteiro por não entendendo o que você estava fazendo. E a OAB pressionando, né? Então, assim, se não tiver um porquê, é bem provável que você desista no meio do caminho, porque pagar boletos por si só, existem métodos mais fáceis de fazer isso do que empreender. Com toda certeza, né? Inclusive, conseguir um trabalho CLT, né? Inclusive, conseguir um trabalho de CLT se você conseguir se encaixar e não for demitido, né? Interessante, Bruna. Mas adorei essa sua história. No fim das contas, hoje, eu sei que a gente está vendo um paradigma muito diferenciado de 10 anos atrás, quem dirá de 30, quem dirá de 100 anos atrás, né? Sim. O empreendedorismo, ele passou por muitas mudanças para começar a falar só da internet, que quando chega muda a forma de empreender. Sim. O que eu quero entender hoje, Bruna, se hoje a gente tá olhando lá pro outro lado, conversando com aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo. Sim. Ela tá naquele momento de pensar, vou empreender, não vou empreender, vou ir pra esse caminho, não vou pra esse caminho, vou com propósito, vou sem propósito. Sim. Porque isso vai acontecer mesmo, ou por outras razões que sejam. Sim. O que a gente pode deixar como recado pra essa pessoa que tá lá do outro lado, pensando em empreender, pra que ela entenda que não é só sobre pagar boleto como você trouxe? Perfeito. Eu tenho um livro que eu lancei em 2019 que chama Uma Startup para Chamar de Minha, onde eu conto justamente essa jornada do passo a passo, do que deu certo. Que fantástico. Para mim e principalmente o que deu errado, porque as pessoas não falam o que deu errado. E eu acho que aprender com o erro dos outros é a forma mais fácil de você chegar nos objetivos, né? E aí, eu acredito que, para começar, você precisa realmente pensar um pouco fora da caixinha, identificar onde estão os problemas existentes, para que você consiga pensar em soluções adequadas. E aí eu vou falar pela minha experiência, né? Quando vem a Bicha da Justiça, que é a segunda empresa,
o ponto que fez com que a gente migrasse e abrisse essa empresa era justamente identificar uma comunidade que para mim e para minha sócia existia muita identificação, já que a gente é da comunidade, e identificar dentro desse contexto uma oportunidade de traçar um caminho de resolução de problemas que aquela comunidade vivencia. Então, todo o modelo de negócio, toda a empresa foi construída pelo passo 1, que é, primeiro, que faz sentido para mim. Porque eu podia trabalhar com a indústria de locação de veículos, com o mercado de locação de veículos, eu podia trabalhar com o mercado financeiro, com o mercado farmacêutico, com o mercado político, sim, que era todo o background mercado que eu tinha, mas o que faz sentido? O que te aproxima de uma certa comunidade? E aí eu não tô falando necessariamente da comunidade LGBT, eu tô falando de um grupo de pessoas que vivenciam problemas em conjuntos e que faz sentido a gente pensar em soluções. Porque empreender é resolver problemas dos outros, né? É você apresentar soluções, seja em serviços, seja em produtos, seja dos mais variados, para resolver problemas das outras pessoas. Mas não existe para mim empreendedorismo se a gente não consegue enxergar e enxergar que não diz respeito a gente enquanto empresário, diz respeito ao outro, que é o nosso cliente, e não colocar esse cliente no centro de toda a proposta de valor que você pretende fazer. Entendi. Então, a gente vive, enquanto empresa, pensando nas dores desse cliente, para pensar em soluções viáveis para esse cliente dentro da nossa proposta de valor, dentro daquilo que a gente estabeleceu como inegociável quando a gente fala de valores, né? E hoje eu não entraria em um negócio que não fosse um negócio de base tecnológica. Porque o mundo, ele é tecnológico. A gente falava de tecnologia há 10 anos, quando eu lancei meu advogado online, não se falava de tecnologia, e aí a gente já estava pensando há 15 anos na frente, porque há 10 anos o mercado jurídico nos Estados Unidos já sofria recessão em virtude da tecnologia. Então a gente pensa, poxa, se há 10 anos... os advogados perdiam espaço por conta de tecnologia e havia uma projeção de que o mercado de advogados iria encolher 80% nos Estados Unidos, esse movimento naturalmente vai acontecer no Brasil como um reflexo. Pode não demorar, pode ser que demore 15, pode ser que demore 20, mas é natural que isso vai acontecer, porque o mercado está te dizendo isso. Então, não investiria hoje em nenhum negócio que não fosse de tecnologia e que não tivesse muita clareza sobre dados, manejo de dados, porque dados é o novo petróleo há bastante tempo. Sim, com certeza. E não tivesse utilização de inteligência artificial e de outras tecnologias que podem otimizar significativamente resultados, sabe? Fantástico. Então, no fim de contas, se eu tivesse que resumir tudo que você me disse até agora, procure um problema que você também seja sensível a ele. Então, vamos lá. Isso. Quer empreender? Procure um problema que você o entenda, que você é sensível a ele, que você é capaz de já ter vivenciado. Sim. Segundo, entenda que esse problema é problema de outras pessoas tal como você, ou pessoas que você conhece, seja do convívio, ou seja porque você identificou essas pessoas. Então, entenda que existe um problema e um problema que precisa ser resolvido. Entenda que isso é uma oportunidade e entenda que você não pode estar longe de resolver esse problema juntamente com tecnologia e juntamente com antecipação de tendências próprias do mercado. Isso. E não só tendências próprias do mercado, mas tendências de outros mercados, porque a gente vive numa globalização, os negócios se entrelaçam. Exatamente. Eu acredito muito em negócios em rede, então você escala de duas formas em tecnologia. Você escala de uma forma horizontal, que é basicamente você ter uma base de clientes muito grande, ou você escala num formato
horizontal. Vertical, quando você tem... Horizontal, quando você tem uma base imensa de clientes, você vai aumentando o volume de clientes. Então, por exemplo, SaaS, que são assinaturas, você escala dessa forma. Mas serviços, produtos, você escala no formato vertical, que é agregando valores e produtos e serviços àquele modelo de negócio. Então, é você pensar numa cadeia que vai muito além de um segmento. Então, por exemplo, na Bicha, quando a gente pensa em negócio de escala, a gente pensa em serviços agregadores, como, por exemplo, questões relacionadas à saúde LGBT. Por quê? Porque um dos produtos que a gente vende, um dos serviços que a gente vende é acesso às cirurgias. Eu preciso pensar que esse meu potencial cliente precisa cumprir uma série de requisitos anteriores de saúde que eu preciso viabilizar para que ele chegue lá na ponta e compre meu produto. Então, isso é escala horizontal. Você começa a agregar modelos de negócios diferentes ao seu modelo originário e escala na venda de uma forma horizontal. É a criação dos ditos ecossistemas de solução. Ecossistemas de solução, que a gente está falando disso tem 10 anos, mas ainda não foi implementado. Uau. Sabe? Porque não porque... É porque é difícil mesmo. Não, é porque você tem que não ter todas as soluções, mas ter os contatos necessários para conectar várias pessoas em prol de resolver na verdade, Matheus, também. Mas não é só isso. Porque você pega, por exemplo, Casas Bahia. Vamos falar da Casa... Embora a Casas Bahia esteja num projeto de recuperação judicial. Mas vamos pegar a Casas Bahia, que dentro do imaginário comum faz sentido. O que a Casas Bahia vende? Você vai me dizer. Vende produtos. Vende uma geladeira, um fogão. É isso que ela vende? Não necessariamente. Ela vende um sistema financeiro por trás da entrega desses produtos. Porque se eu não viabilizo crédito para você que quer comprar um fogão, você não vai comprar o meu produto. Isso é uma escala horizontal. É você pensar no seu cliente, e isso é muito importante. É você pensar que o seu cliente não vive só daquele serviço que você quer vender. Porque ele tem dores adicionais que vão impactar diretamente naquilo que você está propondo resolver. Então você precisa pensar de uma forma holística, porque o ser humano ele é holístico. E aí, só quem tem uma escuta ativa e vivencia com profundidade a dor desse potencial cliente vai conseguir enxergar dores acessórias que também precisam ser resolvidas e que podem ser monetizadas, tá? E eu só acrescentaria no seu resumo uma coisa, que é o quê? Esse potencial cliente tem que ter... você tem que enxergar que esse cliente está disposto a pagar por alguma solução. Porque senão, e empreender com propósito é uma linha muito tênue entre trabalhar numa perspectiva não financeira, porque as pessoas ainda associam muito propósito a ONGs. E não necessariamente é. Porque antigamente não se empreendia com propósito. Mas esse movimento, ele já acontece há algum tempo. Então, se você não identificar que no seu potencial cliente está disposto a pagar pela solução que você pretende oferecer ou alguma solução para a dor dele, você cai num negócio muito associado a uma ONG. Você vai ter muita dificuldade de vender. Então, na hora que você está planejando e está criando o seu modelo de negócio, você precisa ter uma clareza muito grande que aquele grupo de pessoas que você está resolvendo uma solução tem predisposição a pagar por uma solução. Fantástico. Senão você vai nadar e não vai vender. E aí vai se associar muito a uma questão de filantropia mesmo. Que fantástico. Eu acho que eu aprendi tanto sobre negócio em tão pouco tempo que eu fiquei até assustado, Bruna. Que isso? Imagina, Matheus. Fantástico. E o seu livro, você tem quantos livros hoje? Você comentou dos seus livros. Eu lancei um livro que é uma startup para chamar de minha.
Ele foi lançado em 2019. Dá pra comprar ele? Não, ele tá fora do mercado, Matheus. Mas eu acho que eu consigo viabilizar alguns exemplares pra gente poder disponibilizar algum código aí pro pessoal. Fantástico. Porque eu tirei do mercado, mas... É um livro que eu particularmente, eu gosto muito do modelo porque eu gastei bastante energia contando o que eu fiz de errado. Porque muita gente gosta de contar do sucesso, mas pouca gente fala do fracasso. E o fracasso é importante. O fracasso é importante porque foi ele que fez com que a gente chegasse onde chegou. Fantástico. Mas você pode economizar muito tempo conhecendo o fracasso do outro e não ir por esse caminho, sabe? Que fantástico. E vão vir outros livros por aí, com certeza, né, Bruna? Vão vir. Vão vir. Tudo ao seu tempo, mas vão vir. Bruna, eu vou querer te conhecer agora fazendo 3 perguntinhas que eu faço pra todo mundo que vem aqui no Cegas Podcast. Tá bom. Pinga fogo mesmo, sabe aquele papum, né? Eita. Então vamos lá. Primeira pergunta, quem que te inspira hoje? Ai, quem me inspira hoje? Poxa... Eu tenho algumas inspirações, estão associados assim a pessoas muito próximas, sabe? Eu vejo pessoas que geram impacto dentro do meu mercado, me inspiram. Então, pessoas que estão associadas aos movimentos sociais e que geram impacto de transformação de vidas, isso me inspira porque uma pessoa que faz isso de uma forma gratuita, voluntária, altruísta, ela me traz uma inspiração muito grande. E eu sempre me inspirei no meu mentor de negócios, que é o Fábio. Grande Fábio. O Fábio, ele é o pai da minha sócia, né? E lá atrás, desde o começo, ele foi a pessoa que me colocou num caminho do que faz sentido, do que não faz sentido, sabe? Ele é um dos maiores... É uma das maiores mentes empreendedoras que eu já conheci. Porque são 60 anos de empreendedorismo. Só isso. Né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, ele me ajuda bastante a enxergar possibilidades. Eu gosto muito de conversar com ele, porque ele mostra ali os pontos falhos, né? Ele não me dá sossego. Então, é ótimo para que a gente possa sempre trazer inovação e pensar em outras perspectivas. Meu visionário tá lá do outro lado agora e ele está falando, quero mudar a minha vida, eu preciso de um livro para mudar a minha visão. Qual é o livro que Bruna Andrade hoje recomenda para esse visionário, para ele mudar a visão dele? Startup Enxuta. Startup Enxuta. Porque foi o livro que fez com que eu enxergasse que eu precisava viabilizar o negócio da forma mais barata possível. Já que eu não tinha dinheiro para poder fazer o negócio virar. Então, Startup Enxuta, eu acho que é um livro de cabeceira. E aí, tem um outro livro também. Eu falo sempre 2, né? Desculpa, Matheus. Tá bom, vou deixar. Eu não consigo. Só porque é você, Bruna. Só porque é você. Eu gosto muito do livro do Ryan Holiday, que chama O Ego é Seu Inimigo. Inclusive, eu já cheguei a te indicar esse livro. Porque esse livro é o que faz com que a gente tenha pé no chão. Mesmo quando o sucesso vem. Ou quando o fracasso vem. Então, eu acho que as duas coisas estão associadas, tá? Você saber modelar um negócio e saber colocar um negócio para funcionar. Então, isso, Startup Enxuta vai te ajudar. Mas você também precisa de algo que te dá um direcionamento sobre como é manter a essência independente dos polos. Independente se você tá ganhando dinheiro, tá fazendo sucesso, ou se você também não tá ganhando dinheiro, tá nadando, tá patinando ali ainda e que precisa entender por que você tá fazendo aquilo. Fantástico. Bom, vamos lá. Última pergunta das 3. Eu tenho uma frase aqui que eu sempre peço que a pessoa que vem aqui, ela complete, que é a seguinte: muito além do que os olhos podem ver, existe 3 pontinhos. Coloca aqui no final o que você acha de importante. Então, só para repetir, muito além do que os olhos podem ver, existe. Existe legado. Existe aquilo que é aquilo que você quer deixar pelo impacto do seu trabalho. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ou você pode simplesmente passar por essa vida
e não deixar legado nenhum. Eu acredito desde sempre. Eu lembro disso novinha, que eu já falava isso assim com os meus pais. Eu não vim nessa vida pra fazer mais do mesmo, sabe? Pra passar batido. Eu acho que esse era um dos meus maiores medos enquanto jovem. Era passar batido pela vida, sabe? Não deixar um nomezinho escrito em lugar nenhum. Então, eu acho que para além do que os olhos podem ver, é você pensar no legado que você quer deixar. Não tô falando nada grandioso, não tô falando nada megalomaníaco. Eu tô dizendo que você pode impactar e transformar. Se você transformar a vida de uma pessoa, impactar uma pessoa, já valeu a pena. Fantástico. Bom, é muito bom ver uma pessoa que traz tanto legado para tanta gente, que permite a sua mensagem ir muito mais longe. E não só a sua mensagem, mas faz com que o seu trabalho mude vidas. Ver o mundo dessa forma através dos seus olhos, Bruna, para mim, foi um grande prazer. Eu agradeço super o convite, Matheus. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho, né? Eu vejo que você tem um caminho brilhante pela frente. Torço por ele e conte comigo, né, dentro dessa jornada para o que você precisar. Muito obrigado. Sua mensagem final para os nossos visionários, eu acho que a sua câmera é a que tá mais ou menos para cá. Não tô vendo ela, mas eu acho que você tá, né? eu deixo você dar uma olhadinha, fica tranquila. Matheus, você sempre muito piadista. Mas tem que ser, a vida tem que ser leve. Tem que ser leve. Não dá para levar empreendedorismo se não for para ser leve. Com certeza. Mensagem final, acho que dá pra fazer, né? Acho que é bem isso, assim. Dá pra fazer com os recursos que você tem. Com predisposição, energia. Acho que isso parece muito meritocracia, mas não é. É entender que a gente pode começar pequeno com os recursos que a gente tem. E construir algo que é grandioso com o tempo. Sabe? Porque foi assim que eu comecei, assim, com algo bem enxuto e olhando para a trajetória, o que a gente fez na história, né, do empreendedorismo jurídico e do empreendedorismo de impacto social é algo que não era factível em tão pouco tempo. Não significa dizer que não era que eu imaginava que fosse acontecer, mas em pouco tempo, em tão pouco tempo, eu acho que é muito isso, assim, entendeu? Fantástico. É isso. Bom, Robert, a pessoa chegou até aqui e ainda não deu like, não compartilhou, não comentou. O que a gente faz? A gente fica triste, né? Vamos lá, galera, comentar depois essa aula com a Bruna, vamos comentar, compartilhar com os familiares, com os amigos. Foi fantástico. Olha, então eu já aguardo por você no próximo episódio. Quero agradecer aqui a sua presença e não deixa aqui de falar nos comentários o que você achou dessa aula fantástica de empreendedorismo com propósito. Bruna, muito obrigado. Você, visionário, vamos sempre juntos. Avante!